O maior discurso de Cristo, capítulo 2, parte 11. Vocês são a luz do mundo. À medida que Jesus ensinava o povo, tornava interessantes suas lições e prendia a atenção dos ouvintes por meio de frequentes ilustrações tiradas das cenas da natureza que os rodeava. O povo se reunira ainda pela manhã. O glorioso sol, elevando-se mais e mais no firmamento azul, ia dissipando as sombras ocultas nos vales e nas estreitas gargantas das montanhas. A glória dos céus orientais ainda não havia se dissipado. A luz solar inundava a terra com seu esplendor, a placa da superfície do lago refletia a áurea luz e espelhava as rosas nuvens matinais. Cada botão, cada flor e folha cintilava de gotas de orvalho. A natureza sorria com a bênção de um novo dia e os pássaros cantavam docemente entre as árvores. O Salvador olhou ao grupo que tinha diante de si e depois ao sol nascente e disse a seus discípulos: Vocês são a luz do mundo. Como sai o sol em sua missão de amor, desvanecendo as sombras da noite e despertando o mundo para a vida, assim os seguidores de Cristo devem ir em sua missão, difundindo a luz do céu sobre os que se encontram nas trevas do erro e do pecado. Na iluminosidade da manhã, destacavam-se nitidamente as cidades e aldeias situadas nos montes ao redor, tornando-se um atrativo aspecto do cenário. Apontando-as, disse Jesus: Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha, e acrescentou: E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. A maioria dos que ouviam a Jesus eram camponeses e pescadores, cujas humildes habitações consistiam apenas em um aposento, no qual a única lâmpada em seu velador iluminava a todos os que estavam na casa. Assim disse Jesus: Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nenhuma outra luz brilhou, nem brilhará jamais sobre os homens caídos, a não ser aquela que procede de Cristo Jesus. Jesus é o Salvador, é a única luz que pode iluminar a escuridão de um mundo imerso no pecado. A respeito de Cristo está escrito: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Foi recebendo de sua luz que os seus discípulos puderam tornar-se portadores de luz. A vida de Cristo no coração e seu amor, revelado no caráter, fazem de nós a luz do mundo. De si mesma, a humanidade não possui luz. Separados de Cristo, somos semelhantes a uma vela não acesa, como a lua quando tem face voltada para o lado contrário ao sol. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre as trevas do mundo. Ao mover-nos, porém, para o sol da justiça, ao nós colocarmos em contato com Cristo, todo o nosso ser é iluminado com o brilho da divina presença. Os seguidores de Cristo devem ser mais que uma luz entre os homens. Eles são a luz do mundo. Jesus diz a todos quantos proferem seu nome: Vocês se entregaram a mim, e eu os entreguei ao mundo como os meus representantes. Como o Pai o enviara ao mundo, assim declara ele: Também eu os enviei ao mundo. Como Cristo é um instrumento para a revelação do Pai, assim devemos nós ser o meio da revelação de Cristo. Embora o nosso Salvador seja a grande fonte de iluminação, não esqueçamos, como cristãos, que ele é revelado mediante a humanidade. As bênçãos de Deus são concedidas por meio de instrumentos humanos. O próprio Cristo veio ao mundo como o Filho do Homem. A humanidade, unida à natureza divina, deve tocar a humanidade. A Igreja de Cristo, cada discípulo do Mestre individualmente, é o veículo designado pelo céu para a revelação de Deus aos homens. Anjos de glória esperam comunicar por nosso intermédio a luz e o poder celestiais a quem está quase a perecer. Deixarão os agentes humanos de cumprir a tarefa que lhes é designada? Então o mundo seria na mesma proporção roubado da prometida influência do Espírito Santo. Mas Jesus não pediu aos discípulos: façam um esforço para que sua luz venha a brilhar. Ele simplesmente disse: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Quando Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença. Se aqueles que professam ser seguidores de Cristo não são a luz do mundo,
é porque o poder vital os deixou. Se não tem luz para comunicar, é porque não tem ligação com a fonte de luz. Em todos os tempos, o Espírito de Cristo que neles estava tem feito os verdadeiros filhos de Deus a luz do povo de sua geração. José foi um portador de luz no Egito. Em sua pureza, beneficência e amor filial, representou a Cristo em meio a uma nação idólatra. Enquanto os israelitas iam a caminho do Egito para a terra prometida, os sinceros entre eles foram uma luz para as nações circunvizinhas. Por meio deles, Deus foi revelado ao mundo. De Daniel e seus companheiros na Babilônia e de Mardoqueu na Pérsia, brilharam raios de luz por entre as trevas das cortes reais. Semelhantemente, os discípulos de Cristo são colocados como portadores de luz no caminho para o céu. Por meio deles, se manifestam ao mundo envolto na escuridão de um errôneo conceito de Deus, a misericórdia e a bondade do Pai. Vendo suas boas obras, outros são levados a glorificar o Pai Celestial, pois se torna manifesto que há um Deus sobre o trono do universo, Deus cujo caráter é digno de louvor e imitação. O divino amor brilhando no coração, a harmonia cristã manifestada na vida, são quais vislumbres do céu concedidos a homens no mundo, a fim de que lhes apreciem a excelência. É assim que homens são levados a crer no amor que Deus tem por nós. Desse modo, são purificados e transformados corações outrora pecaminosos e corrompidos, para serem representados diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. As palavras do Salvador, vocês são a luz do mundo, indicam haver ele confiado aos seus seguidores uma missão mundial. Nos dias de Cristo, o egoísmo, o orgulho e o preconceito haviam construído um alto muro de separação entre os indicados guardiões dos sagrados oráculos e qualquer outra nação do globo. Mas o Salvador viera mudar tudo isso. As palavras que o povo lhe estava ouvindo dos lábios eram diversas de tudo quanto sempre tinham ouvido dos sacerdotes e rabis. Cristo afastava a parede de separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Ergue os homens do estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo, elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar toda pessoa como nosso semelhante e o mundo como nosso campo. Como os raios do sol penetram até os mais afastados recantos do globo, assim designa Deus que a luz do Evangelho se estenda a todos sobre a terra. Se a Igreja de Cristo estivesse cumprindo a vontade de nosso Senhor, a luz se espargiria sobre todos quantos estão assentados nas trevas e na região da sombra da morte. Em vez de se congregarem e se eximirem as responsabilidades e a levar a cruz, os membros da Igreja se espalhariam por todas as terras irradiando a luz de Cristo, trabalhando como Jesus para a salvação das pessoas, e este Evangelho do Reino seria velozmente levado a todo o mundo. É assim que o propósito de Deus, ao chamar desde Abraão na Mesopotâmia até nós hoje, tem de chegar a seu cumprimento. Ele diz: farei de você um grande povo e o abençoarei, e você será uma bênção. As palavras de Cristo por intermédio do profeta evangélico, e de qual o Sermão do Monte não é senão um eco, dirigem-se a nós, nesta última geração. Levante-se, refulja, porque chegou a hora da sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Se a glória do Senhor o iluminou de fato, você tem contemplado a beleza daquele que se destaca 10.000 e que é desejável. Se sua vida se tornou radiante na presença da sua glória, são para você essas palavras do Mestre. Esteve mesmo você com Cristo no Monte da Transfiguração? Na planície estão aqueles que foram escravizados por Satanás. Eles esperam a palavra de fé e oração que os pode libertar. Não somente devemos contemplar a glória de Cristo, mas também falar de suas excelências. Isaías não só contemplou a glória de Cristo, mas também falou dele. Enquanto Davi meditava, ardia o fogo. Então falou com sua língua. Ao meditar no maravilhoso amor de Deus, não podia deixar de falar do que via e sentia. Quem pode, pela fé, contemplar o maravilhoso plano da redenção, a glória do unigênito Filho de Deus, e não falar disso? Quem pode contemplar o insondável amor que na morte de Cristo foi manifesto na cruz do Calvário, a fim de que não percebêssemos, mas tivéssemos vida eterna?
Quem pode contemplar isso e ainda não ter palavras com que exaltar a glória do Salvador? No seu tempo, no seu templo, todos clamam glória. O suave cantor de Israel louvou com harpa, dizendo: Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. A cruz do Calvário deve ser exaltada perante o povo, a fim de que eles absorvam a mente e concentrem os pensamentos. Então todas as faculdades espirituais serão acompanhadas de um poder divino que procede diretamente de Deus. Haverá, assim, uma concentração das energias em genuíno trabalho pelo Mestre. Como agentes vivos para a iluminação da terra, os obreiros emitirão raios de luz para o mundo. Certamente Cristo aceita de bom grado todo agente humano que a ele se entrega. Ele une o humano ao divino, a fim de poder comunicar ao mundo os mistérios do amor manifestado em carne. Sobre isso devemos falar, orar e cantar, difundindo a mensagem de sua glória e prosseguindo em direções às regiões mais distantes. As provações suportadas com paciência, as bênçãos recebidas com gratidão, as tentações resistidas corajosamente, mansidão, bondade, misericórdia e amor manifestados habitualmente, são luzes que resplandecem no caráter, em contraste com as trevas do coração egoísta em que nunca brilhou a luz da vida.